Olá, bom dia. Bom dia. O número de assassinatos no Brasil caiu 19% no ano passado. Quase 10 mil mortes a menos do que em 2018. Mas a redução perdeu força no último trimestre. O levantamento é do G1 com números dos estados. Bombeiros resgataram agora de manhã o corpo de um menino de 2 anos que estava desaparecido na região metropolitana de Belo Horizonte. As últimas mudanças do governo Bolsonaro, a Casa Civil voltou a ter um militar no comando depois de 4 décadas. E o ministro Onyx Lorenzoni foi para o Ministério da Cidadania. A OMS diz que a epidemia do novo coronavírus está controlada fora da China e que não há motivo para adiar a Olimpíada de Tóquio em julho. Aqui no Brasil foi registrada a primeira morte por sarampo este ano. Amanhã tem dia D de vacinação contra a doença. Uma pesquisa internacional mostrou que os paulistanos estão entre os mais dispostos a trocar o carro por outro meio de transporte. O problema é a falta de infraestrutura. E você vai conhecer os detalhes de uma mansão que já esteve entre as mais caras do Brasil e agora está encalhada. Foram 3 tentativas de leilão. Dessa vez, o lance mínimo é de 10 milhões de reais. E hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro. Bom Dia Brasil está começando. A gente abre essa edição do Bom Dia Brasil com uma boa notícia. O número de assassinatos caiu quase 20% no ano passado. É o que mostra o monitor da violência do G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. A gente vai mostrar aqui, olha, no ano passado o país registrou 41.635 casos de mortes violentas. Esse aqui é o menor número desde o início da série histórica em 2007. Em 2018 foram ali mais de 50 mil pessoas assassinadas. Outro dado positivo é que a violência diminuiu em todos os estados, com destaque para as regiões Norte e Nordeste. Olha aqui, no Ceará, uma queda de 50%, no Roraima, menos 42%, e no Rio Grande do Norte, uma queda aqui de quase 30%. Os especialistas do Núcleo de Estudos da Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ouvidos pelo G1, acreditam que essa queda se deve a uma série de fatores, uma diminuição nos conflitos entre facções criminosas, um controle maior dos chefes dessas facções e também políticas públicas de combate à violência mais consistentes por parte dos estados. Ainda assim, os números do fim do ano acenderam um alerta. 9 estados brasileiros, esses aqui destacados em vermelho, registraram um aumento no número de assassinatos nos últimos 3 meses do ano. O corpo do menino Eduardo, de 2 anos, que estava desaparecido desde quarta-feira em Joatuba, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, foi localizado agora de manhã. Vamos para Minas Gerais falar com a Aline Aguiar. Aline, bom dia, mas que notícia triste, hein? Olha, Chico, essa era a informação que ninguém queria ouvir. O corpo foi encontrado numa lagoa da região por um morador que chamou os bombeiros. A Flávia Cristina tem as informações. Flávia. Bom dia, Aline. Isso mesmo, foi agora de manhã, um corpo localizado na lagoa, aqui pertinho. As equipes de resgate estão no local, neste momento, fazendo a retirada do corpo. Os trabalhos chegaram a ser suspensos durante a madrugada por causa da falta de visibilidade. Uma equipe dos bombeiros estava vindo para cá no momento que chegou essa informação de que alguém viu o corpo boiando numa lagoa. Os bombeiros estão aqui para fazer essa retirada e também encaminhar o caso para a Polícia Civil. Eduardo Ferreira de Oliveira, de 2 anos, desapareceu na quarta-feira. Ele ficava com as irmãs porque os pais tinham que sair para trabalhar e estava brincando na porta de casa. Depois disso, não foi mais visto. Nós não podemos passar deste ponto onde a gente está. Foi um pedido tanto da PM quanto do Corpo de Bombeiros até a chegada da Polícia Civil. E o carro dos investigadores acabou de chegar. Tem uma ambulância também aqui. Está todo mundo muito emocionado, moradores. A gente conversou com o pai também um pouquinho mais cedo, bastante abalado, dizendo que não tinha dúvidas, que ele também tinha avistado o corpo da criança. Aline. Flávia Cristine, ao vivo de Joatuba, com essa notícia triste pra gente. Obrigada, Flávia. E a gente agora acompanha, a investigação desse caso e fica aqui a nossa solidariedade à família do Eduardo. Chico e Ana.
Toda a nossa solidariedade, que se chegue de fato aos culpados, né? Que tragédia essa história, Aline. E seguimos aqui falando de violência contra a criança. A polícia já tem um suspeito de assassinar uma menina de 2 anos dentro de casa em Brasília. A gente até mostrou esse caso chocante ontem aqui no Bom Dia Brasil. Juliana Morrone segue acompanhando lá de Brasília. Juliana, bom dia para você. Infelizmente com essa notícia, né, também muito pesada pra gente. Essa mãe, inclusive, é a suspeita de assassinar a criança. Só piora a história, né? Ana, bom dia, Chico, bom dia a todos. Um pesadelo, né, Ana? E essa mãe tem 21 anos. Na hora em que foi presa, segundo a Polícia Militar, ela não esboçou reação. Agora a polícia quer entender o que levou a mãe a matar a própria filha. O assassinato foi nessa casa em Vicente Pires, a 20 quilômetros de Brasília. Foi o pai, Gilvan Costa, de 25 anos, que chamou a polícia. Ele disse que encontrou a filha morta e a mãe da criança com a faca na mão. Disse também que não é mais casado com a mulher, mas que ela ainda morava com ele. Larissa Yasmin Moraes foi presa em flagrante. Ela chegou a confessar o crime para uma equipe do SAMU e deu depoimentos contraditórios em seguida. Segundo o delegado, primeiro ela não confirmou tentou jogar a culpa no ex-companheiro, mas depois, ao ver a mãe na delegacia, acabou confessando. A polícia descartou o envolvimento do pai no crime. Ele prestou depoimento e foi liberado. Ana, Chico. É algo sem explicação, né? É um absurdo, Juliana. Obrigado. Uma pesquisa mostrou que São Paulo é uma das cidades do mundo em que os moradores estão mais abertos a mudar a maneira como se deslocam e deixar o carro para trás. Rodrigo Bocardi, bom dia. Só que a cidade não oferece infraestrutura para essa mudança toda, para as pessoas todas adotarem o transporte público, né? Bom dia para vocês dois, bom dia a todos. É isso, né? Disposição não falta. Cada vez mais as pessoas pensam em optar por um transporte mais rápido, mais econômico e sustentável. A bicicleta é a preferida, inclusive. Ninguém aguenta mais ficar parado nos congestionamentos todo dia, né? O problema é que a cidade, como você disse, Chico, não oferece aí tantas opções assim para essa mudança de hábito. A gente vai ver melhor na reportagem da Ana Paula Campos. Esse nó no trânsito testa a paciência e a saúde. Não, o carro já era, Já era. O trânsito está infernal. De manhã para sair de casa é 1h30 para chegar no trânsito, esquece. Uma pesquisa feita em 31 cidades do mundo, incluindo São Paulo, mostra as tendências para a mobilidade a partir da opinião de especialistas e de moradores. A previsão é de que até 2030 as viagens de carro particular diminuam 10% nessas cidades. Já as de bicicleta devem aumentar 18%, a pé 6% e de transporte público 49%. Daqui a 10 anos, os carros podem não ser mais a principal opção de mobilidade. A pesquisa mostrou também que São Paulo é uma das cidades em que as pessoas estão mais dispostas a mudar o seu jeito de ir e vir. Só fica atrás de Manchester, na Inglaterra, e de Moscou. Na capital mais congestionada do país, a queda no uso do carro deve ser de 28% em 10 anos. E a tendência por aqui é que as pessoas troquem 4 rodas por 2, ou até mesmo por nenhuma. Entre todos os meios de transporte, as bicicletas devem ter o maior crescimento, 47%. Ajuda o meio ambiente, além de tudo, ajuda a malhar o corpo, né? Dá energia. 1000 vezes mais rápido, mais prático, mais barato também. E mais gente deve aderir às caminhadas. A previsão é de alta de 25%. Da minha casa até o meu trabalho, meia hora, andando, todo dia. Já o uso do transporte público deve crescer 10%. De carro demora 3 horas para chegar aqui. E de transporte público? 1 hora. Vale muito a pena. Mas se São Paulo é uma das campeãs entre as cidades com disposição para mudar, é a última na análise do quanto as pessoas acreditam nesse futuro, porque ele depende de investimento em infraestrutura. E uma das últimas quando se mede se a cidade está pronta em termos de tecnologia. Então, isso quer dizer que a cidade ainda, desde o ponto de vista tecnológico, ainda não está pronto para essa mudança, embora as pessoas queiram realmente essa mudança. O alcance dos trens e do metrô não é suficiente. E ônibus, a Jussara que o diga. Está chegando agora, depois de 1 hora. 1 hora estou esperando ele. Obrigada, gente. Em números absolutos, 37 milhões de habitantes das cidades pesquisadas vão mudar a maneira de viajar nos próximos 10 anos, viu, Chico e Ana? Que o poder público acompanhe essa tendência aí, né, Rodrigo? Obrigada.
E apesar do aumento de casos na China, a Organização Mundial da Saúde afirma que a epidemia do novo coronavírus está controlada no resto do mundo. Cecília Malan vem acompanhando essa história. Cecília, bom dia. A OMS vem dando notícias tranquilizadoras nas últimas horas. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. É que os casos fora da China estão estabilizados. Além disso, a taxa de mortalidade continua a mesma, em torno de 2%. O aumento de casos na China está ligado à mudança de metodologia no diagnóstico, que agora é clínico, além do exame de laboratório. Mas já houve uma redução no número de mortes nas últimas 24 horas na província de Hubei, epicentro da epidemia. Foram 116 contra 240 no dia anterior. Já são mais de 55 mil casos na China. Fora do país não houve aumento significativo, são 447 casos. 218 só no cruzeiro atracado no Japão. Hoje, 11 idosos que não apresentam sintomas foram transferidos do navio para cumprir a quarentena em outro lugar. A OMS também tranquilizou os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Disse que não há motivo para cancelar a Olimpíada. O primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou que pode garantir a saúde de todos. Na Europa, a França anunciou que 181 cidadãos repatriados da China foram liberados da quarentena depois de 2 semanas e aqui no Reino Unido, 83 repatriados também saíram do isolamento. As autoridades britânicas de saúde agora tentam rastrear as pessoas que tiveram contato com o 9º caso confirmado no país, uma mulher que voltou da China e neste momento está internada em Londres. O problema é que para chegar ao hospital, ela pegou carona com um motorista de aplicativo e teve contato com profissionais de saúde sem proteção alguma, contrariando todas as recomendações oficiais. Ana, Chico. Obrigado, Cecília. E vamos ver agora a previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Jaqueline, bom dia. Hoje é sexta-feira, muita gente quer saber, né, que clima nos espera no fim de semana. Conta aí. Oi, Chico. Bom dia para você, para Ana e bom dia para todos. Eu tenho 2 destaques para contar para vocês. A chuva continua em grande parte do país, só que menos intensa e menos volumosa e vai esquentar mais. Finalmente, o verão, está de volta. Hoje vai fazer mais calor do que o normal, por exemplo, do que os últimos dias, em 34 em Porto Alegre, olha só, em Cuiabá também a mesma máxima prevista, 30 em Manaus, em Goiânia e no Rio também, 32 em Natal e 28 aqui em São Paulo. Na capital paulista, a sexta-feira vai ser de sol. No sudeste ainda pode chover, chuva forte, só que menos volumosa, em grande parte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos para BH então, ver como é que está o tempo agora. Céu azul, só que pode chover forte à tarde. Em Minas Gerais já são 211 cidades que decretaram estado de emergência e que sofreram com a chuva nos últimos dias. E olha o que aconteceu com esse carro em Minas. Ele foi arrastado pela forte correnteza, ainda bem que não tinha ninguém. Foi na cidade de Arcos, na região central do estado. Foi depois de um temporal ontem à noite. A cidade hoje vai entrar em estado de emergência. No centro-oeste, a chuva aperta mais em Goiás. No norte do país, em quase toda a região, pode chover. Nordeste, chuva mais forte na faixa norte e na faixa leste, aquela chuva passageira. É o caso de Ilhéus. Vamos dar uma olhadinha. O céu está um pouco nublado, o sol ainda vai aparecer, aquela chuva que vai e volta, máxima de 31 graus. E no sul tem uma frente fria, que vai provocar chuva no sul gaúcho. Amanhã, resumo então para o fim de semana, teremos sol, calor, circulação de umidade, pancadas isoladas que vêm aí em boa parte do país. Por exemplo, Balneário Camboriú, Guarujá e também Angra dos Reis. Vamos dar um pulinho no Recife, porque o fim de semana também vai ser de sol, com aquela chuva passageira, o sol aparecendo aí, variando a temperatura de 32 e 33 graus. Olha, em praticamente todo o país, as temperaturas vão passar facilmente dos 30 graus. Aí no Rio, Chico e Ana, os termômetros vão bater os 35. Depois vocês me contam. Bom fim de semana para vocês. Vai dar praia para você também, Jaqueline. Obrigada, até segunda. Tchau, até. Vamos agora para Brasília. O presidente Bolsonaro rebateu ontem à noite um comentário sobre a Amazônia feito pelo Papa Francisco. O que aconteceu dessa vez, Juliana?
Ana, o Vaticano divulgou na rede social a mensagem do Papa Francisco intitulada Querida Amazônia. Abre aspas. Dirijo essa exortação ao mundo inteiro para ajudar a despertar o caminho e a preocupação por essa terra que também é nossa. Fecha aspas. Aí o presidente Bolsonaro rebateu. A Amazônia é nossa. Não é como o Papa tuitou ontem, não, tá? A Amazônia é nossa. E nós queremos preservá-la e fazer com que possamos, então, se beneficiar dos seus recursos de forma sustentável. Bolsonaro comentou a fala do Papa em meio a mais uma defesa das modificações que fez na estrutura do Conselho da Amazônia. E ontem o presidente atacou o Greenpeace, descreveu a ONG como lixo e porcaria. A crítica veio depois que Bolsonaro foi perguntado sobre os comentários que o Greenpeace fez, comentários negativos, em relação ao novo Conselho da Amazônia, sem os governadores da região, sem metas nem orçamento definidos. O presidente respondeu, então, com um ataque à organização que atua há quase 50 anos e está presente em 55 países. Aqui no Brasil já são 28 anos. O Greenpeace lamentou a postura do presidente. Chico e Ana. Obrigado, Juliana. O Ministério do Meio Ambiente abriu um processo administrativo depois que o Bom Dia Brasil mostrou aqui as mansões, apartamentos e lojas também do IBAMA abandonados em áreas valorizadas de Brasília. Juliana, você que mostrou isso para a gente ontem, o governo resolveu agora vender tudo. Destaque para o seu agora, né, Chico? Agora, afinal, desde 2010, a Controladoria Geral da União vem fazendo auditorias e mostrando os problemas na gestão de patrimônio do IBAMA. Ricardo Salles, que está no segundo ano à frente do Ministério do Meio Ambiente, determinou a apuração das responsabilidades e venda imediata de todos os imóveis. Equipamentos do IBAMA ao relento, tomando sol e chuva. Foi o que vimos ontem na lateral dessa casa, numa área nobre de Brasília. Na garagem já tinha material jogado sem nenhuma proteção. O vigia da casa confirmou que são do Centro de Combate à Prevenção de Incêndios, o Previfogo. Servidores dizem que o material deveria ficar em um almoxarifado controlado, mas que tem outros 2 endereços com material guardado. Trouxeram mais material para aqui hoje? Trouxeram. A assessoria do Ministério do Meio Ambiente disse que o ministro Ricardo Salles pretende fazer hoje uma vistoria em imóveis do IBAMA que estão com materiais e equipamentos estocados. E depois da reportagem exibida ontem pelo Bom Dia Brasil sobre a precariedade dos imóveis do IBAMA em Brasília, o ministro disse numa rede social que tinha mandado apurar as responsabilidades. Desde 2010, a CGU já fez 3 auditorias mostrando problemas na gestão do patrimônio do Instituto e continua acompanhando as recomendações de melhoria. Ontem, a casa cheia de mato no Lago Sul, que tínhamos mostrado, teve a grama cortada. Mas os estragos do imóvel continuam aparentes, como desse outro prédio do IBAMA, na área central de Brasília, que é puro abandono. Fora de Brasília, em Belém, o IBAMA saiu em 2014 de um prédio próprio que apresentava problemas na estrutura e foi para um prédio alugado para aguardar uma reforma que nunca saiu do papel. No início da tarde, o Ministério publicou uma nota oficial dizendo que, lamentavelmente, diversos imóveis do IBAMA estão abandonados há anos. O texto fala também que foi determinada a instauração de processo administrativo com prazo de conclusão de no máximo 10 dias úteis para apuração de irregularidades. O Ministério do Meio Ambiente informou também que preparou um projeto de lei para autorizar a venda dos 355 imóveis do IBAMA, desnecessários ou sem uso. A explicação é que, como o IBAMA é uma autarquia, precisa de autorização do Congresso para dar um destino para os imóveis. Nós também perguntamos ao Ministério do Meio Ambiente e ao IBAMA por que foram contratados colaboradores do município de Cavalcante, em Goiás, para fazer o transporte dos materiais do Previfogo de um endereço para o outro. Mas a gente não teve resposta sobre isso. Chico, Ana. Agora é acompanhar se esses imóveis vão ser realmente vendidos, por quanto e o que vai ser feito com esse dinheiro, né, Juliana? Fica aqui para falar de um outro assunto com a gente, que é a medida provisória que criou a nova carteira digital de estudante. Essa MP perde a validade no domingo. E essa carteirinha, né, Juliana, é fundamental para o estudante ter acesso a desconto em eventos culturais.
Pois é, Ana, e a medida provisória tinha que ter sido votada pelo Congresso, né? Desde o lançamento, em setembro do ano passado, foram emitidas de graça cerca de 300 mil carteirinhas, mas após o vencimento da medida provisória, muitos estudantes vão ter que pagar pela carteirinha, porque a alternativa será recorrer às entidades estudantis ou instituições de ensino que já emitiam o documento. Teatro, cinema, show de música. Para muitos estudantes, a única forma de frequentar esses espaços é com a carteirinha estudantil, que garante 50% de desconto no preço dos ingressos. Daiane estuda em escola pública e diz que também usa o documento em outras situações. Às vezes para baixar algum livro ou comprar alguma coisa na internet mais barato para ter desconto. Você acha importante? Sim, muito importante. Em setembro, o governo federal lançou um aplicativo que permite ter a carteirinha no celular e de graça. Quase 300 mil estudantes baixaram o documento digital. Alexandro foi um deles. É mais fácil e tem a questão de a pessoa não ter que ir procurar uma instituição para emitir, ter que ir sair na hora. Essa seria uma das vantagens. Mas a medida é provisória. Para continuar em vigor, teria que ser aprovada na Câmara e no Senado até esta semana. O governo fez uma solenidade no Palácio do Planalto para lançar o documento, gastou com publicidade, mas não conseguiu articular a votação no Congresso. Por isso, a medida vai vencer no próximo domingo. Alexandro está preocupado. E o que vai acontecer depois? A gente vai ter que voltar para a instituição para emitir o papel. Os estudantes que já têm a carteirinha digital não serão prejudicados, de acordo com o Ministério da Educação, que informou que esses documentos continuarão sendo aceitos mesmo depois que a medida provisória perder a validade. Agora, quem ainda não baixou, a partir de segunda-feira, já não vai ter mais essa chance. Quem quiser o documento vai ter que procurar uma entidade estudantil como a Uni, que cobra até R$ 35. O Instituto Federal de Brasília, por exemplo, emite a carteirinha, mas não imprime, o que o aluno terá que fazer por conta própria. Muitos deles são de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Isso faz muita diferença nele na hora de ter acesso à cultura, na hora de ter acesso a um livro. Então isso faz muita diferença para o aluno da rede pública de educação. O Ministério da Educação não informou se o governo vai enviar um novo projeto para o Congresso. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. E você vai ver daqui a pouco os bastidores e as consequências do novo troca-troca no primeiro escalão do governo. Os detalhes de uma das mansões mais imponentes e famosas do Brasil, que vai a leilão pela 4ª vez. E você vai conhecer ainda a história do Carlos André e saber por que uma iniciativa dele leva famílias do interior do Brasil a sonharem com um futuro melhor. Agora são 8h22, hora de Brasília. Estamos de volta. A confirmação do general Braga Neto na Casa Civil deu mais força à ala militar do governo Bolsonaro. É isso, né, Juliana? Com a mudança de Onyx Lorenzoni para o Ministério da Cidadania, agora só tem ministros militares dentro do Palácio do Planalto. E essa decisão, Ana, já tinha sido tomada há alguns dias, né? A decisão de mudar o comando da Casa Civil. A confirmação foi ontem e desde o período da ditadura, a Casa Civil não era ocupada por um militar. O general Walter Souza Braga Neto, que assume a Casa Civil, foi nomeado interventor na segurança do Rio de Janeiro em 2018. É chefe do Estado-Maior do Exército. General 4 estrelas, o posto mais alto da carreira. E em julho, completa o tempo limite para ir para a reserva. O último militar a ocupar a pasta, que antes era chamada de Gabinete Civil, foi Golbery Couto e Silva no governo do general João Batista Figueiredo, em 1981. A Casa Civil só ganhou o status de ministério em 1992, no governo Itamar Franco, e de lá para cá, nenhum militar esteve no comando. Braga Neto vai ser o 4º general no Ministério de Bolsonaro, ao lado dos ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, da Defesa, Fernando Azevedo, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Foi o próprio Bolsonaro que lembrou que agora não tem mais nenhum ministro civil com gabinete no Palácio do Planalto. Trocamos hoje 2 ministros, né? Ficou completamente militarizado o meu 3º andar, são 4 generais ministros agora. Nada contra o serviço, tem civis excepcionais aí, trabalhando com o Sérgio Moro, por exemplo.
Onyx Lorenzoni vinha perdendo força há algum tempo e ficou ainda mais desgastado depois da queda do secretário executivo Vicente Santini, que usou um avião da FAB. Onyx foi remanejado para o Ministério da Cidadania. O presidente me deu uma missão que nós concluímos agora, por decisão do presidente. O time Bolsonaro é humilde, é unido e é forte. E aqui não importa o número da camiseta. O ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, estava enfraquecido politicamente por causa da fila do Bolsa Família e da prometida reformulação do programa que nunca saiu. O presidente chegou a oferecer a Osmar Terra a embaixada no Canadá, onde os filhos e a mulher dele estão estudando. Mas Terra preferiu reassumir o mandato de deputado. Tem mais novidade que acaba de ser divulgada. A Secretaria de Assuntos Estratégicos sai da Secretaria-Geral da Presidência e agora fica diretamente subordinada ao presidente Bolsonaro. Saiu no Diário Oficial. Chico e Ana. Pois é, Juliana, e essa mudança de perfil no governo Bolsonaro é assunto para o comentário de Gerson Camarote, lá em Brasília. Camarote, sai o político, entra o militar. Na prática, o que essa mudança significa, hein? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, Chico, significa que o presidente quer impor, sim, essa ordem militar no Palácio do Planalto. Havia uma preocupação, principalmente com a gestão da Casa Civil, a avaliação, inclusive, ao colocar um militar, o general Braga Neto, de tentar impor não só esse senso de hierarquia, mas de gerenciamento da área militar. Chico, o presidente estava incomodado com pretensões políticas dentro do Palácio do Planalto. Então, essa questão do Onyx Lorenzoni, que olhava muito para as eleições gaúchas, então isso daí tinha, sim, uma preocupação especial dentro do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que a gente tem é um fortalecimento, sim, dessa área militar no governo Jair Bolsonaro, e você tem ali uma afinação grande entre esses ministros, que praticamente quase todos trabalharam juntos no Exército. Agora, Camarote, com essa mudança na Casa Civil, como é que fica o embate dentro do governo entre a ala militar e aquela ala mais ideológica? Olha, enfraquece bastante essa chamada ala ideológica, que já chegou a ter muita força no governo. Ana, se você pegar no ano passado, vários militares importantes do governo foram alvejados, com críticas, inclusive o general Santos Cruz, que agora já não é mais ministro, mas também o próprio vice-presidente Mourão foi bombardeado por essa chamada ala ideológica do governo, o próprio general Vilas Boas, que é assessor ali do Palácio do Planalto, ex-comandante do Exército. Então, havia-se uma influência muito grande. Com agora esse novo gabinete civil, que é ocupado por um militar, e esse fortalecimento da área militar no Palácio do Planalto, a gente vê um novo momento dessa ala militar tendo mais influência nos rumos do governo. Ana, Chico. Obrigada, Camarote. Até mais. Termina hoje o prazo para os eleitores de 3 cidades da Baixada Fluminense fazerem o cadastro da biometria. Mas está difícil conseguir agendar pela internet e o jeito foi ir para a fila em Magé, Duque de Caxias e São João de Meriti. A repórter Ana Paula Santos está em frente ao posto de cadastramento do TRE de Caxias e mostra para a gente ao vivo essa fila enorme aí, Ana. Bom dia. Oi, Ana, bom dia para você também. Bom dia a todos. Olha, a fila aqui em Caxias começou às 4 horas da manhã e nesse momento já está dando voltas no quarteirão. São eleitores que estão tentando fazer o cadastramento biométrico. Hoje é o último dia do prazo aqui em Duque de Caxias, também em Magé e São João de Meriti. O TRE disse que muita gente deixou para a última hora, por isso a procura foi maior. Muitas pessoas não conseguiram fazer o agendamento pela internet e as vagas que aparecem são para cidades
localidades muito distantes da Baixada Fluminense. Olha, de acordo com o TRE, somente quem fez o agendamento online fará o cadastramento biométrico hoje. As outras pessoas que estão na fila e vão ficar aqui até às 19 horas e não fizeram esse agendamento online, eles vão receber uma senha para atendimento em outra data. Os demais eleitores terão prazo para regularizar o título de eleitor até o dia 6 de maio. O horário de atendimento em alguns postos do TRE, eles variam de acordo com a região. Aqui em Caxias, o atendimento, como vocês podem ver, ó, a fila de prioridade começou a ser atendida neste momento. Ana e Chico. Como você disse, Ana, varia de acordo com a região. É importante ficar de olho, então, até quando vai o cadastramento biométrico na sua cidade. Olha, daqui a pouco você vai saber por que um veterano da Marinha Americana recebeu 70 mil cartas no Dia dos Namorados. E esse aí é o Carlos André, criador da escola Alegria de Saber, uma daquelas histórias que a gente gosta de contar, viu? Já depois do intervalo. 8h32 agora, horário de Brasília. E agora a gente vai mostrar para você a iniciativa de um jovem no interior do estado de Tocantins. Ele decidiu dar aulas de reforço escolar para crianças de uma comunidade carente. É o Carlos André Costa, ele tem 21 anos e desde os 11, com a ajuda de voluntários, faz com que várias famílias da cidade de Miracema, do Tocantins, possam sonhar com um futuro melhor. Vamos ver na reportagem do Eduardo Torres. Tudo que a sociedade descarta serve de construção para a minha escolinha. Daqui que eu tiro o plástico, né, pano e madeira, né, taiba também, e tela, assim, essas coisas, para poder reconstruir a escola, né. Aqui eu acho latinha e vendo, né, para comprar merenda para os alunos. Comecei a observar a maneira dos professores dar aula, né? Aí eu achei muito bonito o trabalho deles, né? Aí comecei a fazer só uma salinha mesmo, só uma casinha pequena, né? Eu comecei na brincadeira, né? Aí depois comecei a levar a sério. Aí construí a escola maior, dividindo por turma e turma, como se fosse numa escola mesmo, como se fosse na realidade. D com A. Dá. D com O. Dó. No início eles vinham para brincar, mas hoje já é bem diferente. Porque hoje já tem o planejamento, já tem a ficha de matrícula, já tem o horário de aula. A ideia da escola surgiu em 2008. No início eu tinha 5 alunos e hoje eu tenho 60 alunos. André, de onde vêm esses livros? Vem de doações, né? E a maioria deles vem do lixão. Essas carteiras são carteiras que não são mais utilizadas aqui nas escolas, que são doadas, né, para cá, para a escolinha. Aqui é o primeiro ano, né? Aqui é a sala dos professores, aqui é o jardim, o pré, aqui é a biblioteca, aqui é a diretoria, aqui é o terceiro ano e o quarto ano. E aqui é a cantina, onde nós servemos o lanche. A minha mãe faz meu almoço, né? Eu já fico imaginando o que eu vou dar para os alunos, né, de lanche. Eu sei que, assim, se não tivesse lanche, os alunos não queriam vir para a escola. Eu faço almoço aqui, aí ele, mãe, vou tirar um pouco para levar para a escolinha, que não tem lanche hoje, não pode tirar. Faço com o maior prazer. Trabalho assim, catando coisa no mato, assim, com buriti, né? Eu não tenho um trabalho fixo. Eu trabalho assim, gambiarra, né? Por mês é abaixo de uns 60, 70 reais. Quantas pessoas o senhor sustenta com esse valor? 9 pessoas. Há 11 anos, a cada chuva que vem aqui, eu sou obrigada a construir a escola do zero. Estou me sentindo muito triste, né? Porque as coisas estão se desperdiçando, né? Molhando tudinho. E aí cai também a escola de novo, a gente fica assim, sem graça. Boa parte do meu esforço, do meu trabalho, né? Tô indo embora, né? Tentamos salvar coisas daqui, livros e cadernos, porque a maioria molhou. A gente vai reaproveitar, botar no sol para ver se seca. A chuva destrói a estrutura da escola, mas não destrói o desejo que eu tenho de ensinar os alunos à vontade, né? A educação do Brasil precisa de mais pessoas como o André,
que vá à frente, vá à luta, que ensina aquilo que sabe. Eu fico feliz por conta que ele está tirando as crianças da rua. Eu tenho orgulho de ser um pai dele, sabe? Como eu aprendo aqui na escola é se comportar, ler, escrever. Meu sonho é ser médica. A escolinha está me ajudando nisso. Meu maior sonho é de ser um professor, né? Para ser dono de uma escola mesmo. E que escola seria essa? A Escola Alegria de Saber. Vai conseguir, né? Com essa determinação coisa, toda, né? praticamente sem recursos. Que exemplo, Ana, que uma menina aula incrível. uma aula dele não é para os alunos, aula de cidadania para todos mundo. nós, para o Brasil inteiro, sobretudo para as autoridades que costumam dizer que saúde é prioridade. Agora, será que não tem nenhuma empresa, nenhum banco desse aí para ajudar a dar estrutura para esse menino seguir adiante e ser também né, exemplo para outros? Ele merece. Parabéns para o André. Parabéns. Hoje é Dia dos Namorados em alguns países, chamado de Valentine's Day nos Estados Unidos. É uma data em que as pessoas costumam enviar mensagens para namorados, namoradas, mas também para amigos, para pessoas queridas, pessoas da família. E um veterano da Marinha Americana, de 104 anos, está comemorando essa data de um jeito bem especial. O Bill White recebeu 70 mil cartas de todas as partes dos Estados Unidos e também de outros países. Bill mora num centro de assistência social na Califórnia. E um funcionário da instituição lançou uma campanha nas redes sociais pedindo que enviassem mensagens para ele. A expectativa era recolher 100 cartas, mas o resultado, 70 mil, foi muito além disso. Eu quero ver responder tudo, hein? Isso já não vai ter resposta. Não pode ficar. Olha, você vai ver a seguir confirmada a primeira morte por causa de sarampo esse ano aqui no Brasil. 8 mil metros quadrados, heliponto, pista de corrida. A mansão do banqueiro Edemar Cid Ferreira vai a leilão pela 4ª vez. 8h42 agora, horário de Brasília. A gente volta já. Uma mansão em São Paulo, que já foi considerada a mais cara do Brasil, vai a leilão mais uma vez. A casa está encalhada aí, né, Rodrigo? A 4ª tentativa de leilão. Por causa do preço, viu, Ana? Em nenhum dos leilões anteriores foi atingido o valor mínimo. A mansão já foi avaliada em 100 milhões de reais, depois esse valor caiu para 70 milhões de reais e agora o lance mínimo é de 10 milhões de reais. A casa é do fundador do Banco Santos, o ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira. Vamos ver na reportagem da Janaína Lepre. Os sinais de abandono são a tradução de um império que ruiu. Mas a mansão, que um dia foi de Edemar Cid Ferreira, dono do Banco Santos, ainda impressiona. Para ver cada centímetro dos quase 8 mil metros quadrados, demora 2 horas. Tudo aqui é de grife. O projeto é do arquiteto Rui Otaki. O paisagismo, de Roberto Burle Marx. Aqui no heliponto tem até uma pista de Cooper. Aliás, esse era um dos lugares mais bonitos da casa, mas espetacular mesmo é a vista da cidade de São Paulo. Ali fica a pista do Jockey Club e do outro lado da Marginal do Pinheiros, o prédio onde funcionava o Banco Santos. Aliás, o banqueiro sempre dizia que adorava poder ver o escritório de casa. Outros tantos nomes assinavam as obras de arte da coleção do banqueiro, que ficavam penduradas na sala principal. A maioria das obras já foi vendida, mas o próximo dono vai poder apreciar da piscina um mural do artista americano Sol LeWitt. A mesa de jantar inglesa do século XIX, para mais de 20 convidados, também vai junto com a casa. As suítes do casal são separadas, com banheiros de vidro e mármore e closets que chegam a 40 metros quadrados cada. Agora a gente está na adega, que tem capacidade para 5 mil garrafas. Os bens de Edemar Cid Ferreira foram sendo leiloados aos poucos e os vinhos estavam entre os primeiros. A família foi despejada da mansão em 2011, 6 anos depois do Banco Central decretar a falência do Banco Santos. A casa, avaliada em 78 milhões de reais, passou a fazer parte da massa falida.
bens que são vendidos para pagar os credores. Já foram 3 tentativas de leilão. Dessa vez, o lance mínimo é de 10 milhões de reais. Se é uma pechincha, a procura é que vai dizer. Agora, de uma forma definitiva, os interessados apareçam e a venda vai ser feita pelo valor de mercado. A avaliação é sempre uma referência, mas se as ofertas forem de valor inferior, tem que ser feita a venda. O que o imóvel não pode permanecer é na massa falida indefinidamente. Em 3 dias, a página do leilão teve quase 13 mil visitas. Uma pessoa já fez um lance, outras 9 estão habilitadas a participar. A dívida do Banco Santos era de 3 bilhões de reais. 1 bilhão e 700 milhões já foram devolvidos aos credores. Edemar Cid Ferreira responde em liberdade por gestão fraudulenta de instituição financeira. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. O estado do Rio de Janeiro teve a primeira morte por sarampo registrada este ano no Brasil. Vamos falar com o repórter Guilherme Peixoto, que tem informações sobre esse caso. Olha, Guilherme, bom dia. Oi, Ana, oi, Chico, bom dia para vocês, bom dia a todos. Essa foi a primeira morte registrada no estado do Rio desde a volta da doença. Há 10 anos, o sarampo era considerado uma doença erradicada por aqui. Até agora, a Secretaria Estadual de Saúde não divulgou detalhes de quem é essa vítima, se é homem, mulher, criança, em que região aconteceu. Para isso, a Secretaria convocou uma entrevista coletiva que deve começar aqui no centro do Rio dentro de alguns minutos. E, gente, tem jeito de se proteger. É com a vacina. Quem é que tem que se prevenir? Crianças a partir de 6 meses e adultos até 49 anos. Amanhã tem dia D, campanha de vacinação contra o sarampo em todo o Brasil. E dessa vez a campanha é focada no público mais jovem, até 19 anos. Aqui no estado do Rio, esse ano já são 73 casos de sarampo confirmados. No ano passado foram 333. Em 2019, 15 pessoas morreram de sarampo no Brasil, 14 em São Paulo e uma em Pernambuco. Tem que se vacinar. Guilherme Peixoto, ao vivo do Rio de Janeiro para o Bom Dia Brasil. A Academia de Cinema da França anunciou a demissão de toda a sua diretoria em meio a uma polêmica envolvendo o diretor polonês Roman Polanski. A equipe é responsável pelo prêmio César, conhecido como Oscar francês, que acontece agora no próximo dia 28. Polanski enfrenta acusações de estupro e assédio sexual. E no César deste ano, o novo filme dele, O Oficial e o Espião, lidera as indicações, concorrendo em 12 categorias. Mais de 400 atores, atrizes e diretores publicaram uma carta aberta criticando a gestão da academia e o destaque dado ao filme. Grupos em defesa dos direitos das mulheres também protestaram. O presidente da Academia Francesa disse que a renúncia coletiva vai permitir a renovação da diretoria. E vem gols por aí. O Cruzeiro sofreu, mas conseguiu avançar na Copa do Brasil. E a gente mostra ainda a dieta dos homens mais fortes do mundo. Não é para qualquer um. A gente mostra já. 8h51 agora, horário de Brasília. O Cruzeiro, time que tem o maior número de títulos da Copa do Brasil, são 6 títulos, estreou no campeonato deste ano e eliminou o São Raimundo de Roraima. O jogo foi em Boa Vista e o São Raimundo saiu na frente com esse gol aí de Vera Cruz. Depois do escanteio, o Edu foi mais esperto que o zagueiro, roubou a bola e, olha aí, empatou o jogo. O Cruzeiro virou, com Alexandre Jesus livre na pequena área. O São Raimundo empatou de novo com Stanley, mas o placar final de 2-2 foi suficiente para o Cruzeiro, que vai agora enfrentar o Boa Esporte de Minas Gerais na segunda fase. E neste domingo, dentro do esporte espetacular, os homens mais fortes do mundo vão disputar o título do Força Bruta. É uma competição entre gigantes que comem 4 vezes mais que a dieta comum. Se tiver pouca comida na sua casa, não convide o Matheus, o Micael e nem o Terry. Esse restaurante vai se lembrar deles por um bom tempo. Até porque esses 3 estão longe de serem comuns. Não é hobby, não. Eles até gostam de se exercitar e tal. Mas para este trio, o negócio é saber quem é o mais forte de todos. E neste domingo, o desafio será entre barris e pesos no Força Bruta em Cotia. Para qualquer atleta de alto rendimento, uma boa alimentação é fundamental e faz parte da preparação. Só que no caso deles, a quantidade de alimentos que a gente come normalmente está longe de ser suficiente.
Eles chegam a consumir 10 mil calorias por dia. Só para se ter uma ideia, isso é 4 vezes mais do que a dieta média por pessoa estipulada pela Organização Mundial de Saúde. 2 cafés da manhã, um almoço, um lanche antes do treino e 2 jantares, diz o polonês Mateusz Kieliskowski. Uma fome que os pratos e a balança comprovam. Normalmente eles têm menos gordura e têm mais massa muscular, então a gente não pode dizer que eles são gordos, eles são pesados. Para o atual campeão, o inglês Terry Hollands, o que realmente importa é manter o corpo com um alto índice de proteínas. Até porque, para estar entre os mais fortes do mundo, precisa ser campeão também no prato. Custa caro manter esse sujeito. Nesse domingo, o Esporte Espetacular começa um pouco mais cedo, às 9h15 da manhã, horário de Brasília. Custa caro, mas que inveja poder comer aquilo tudo, hein? Que coisa. Sem preocupar, né? Rodrigo, diga lá. Olha, para terminar a semana aí legal, temos uma imagem, olha só. Depois que as águas do rio Tietê se acalmaram no interior do estado, os biguás voltaram para o leito do rio em busca de comida também. Essas aves aí têm como principal característica o mergulho para pegar o peixe. Nós recebemos essas imagens do pessoal da navegação lá de Barra Bonita, na região de Bauru, interior de São Paulo. Legal, hein? Bom final de semana para todos. Estou te esperando aqui em São Paulo, hein, Chico? Pois é, estou indo para São Paulo, né? Semana que vem já fico por lá, preparando a transmissão do Carnaval de São Paulo para todo o Brasil. Juliana. Olha, aqui em Brasília, o general Braga Neto, que vai assumir a Casa Civil, já esteve hoje com o presidente Bolsonaro. A posse será na terça-feira que vem. Uma ótima sexta, ótimo fim de semana. Aqui em BH, a gente vai acompanhar o caso do menino Eduardo, de 2 anos, que teve o corpo encontrado numa lagoa de Juatuba. O corpo foi retirado há pouco. Agora, a polícia vai investigar se a morte foi por acidente ou se ele foi vítima de algum crime. Até segunda. E uma última notícia sobre o Covid-19. A China revelou o número de profissionais de saúde contaminados pelo vírus desde o início do surto em dezembro, 1.716. A maioria esmagadora na província de Hubei, onde tudo começou. 6 morreram, entre eles o médico que foi o primeiro a alertar para o perigo da nova doença, considerado um herói. Muitos médicos chineses reclamam da falta de equipamento de proteção enquanto trabalham na linha de frente com enorme pressão psicológica e alto risco de contágio. Bom fim de semana, gente. Bom descanso. Verdade. Os heróis, hein? Os heróis. Bom Dia Brasil vai terminando? Patrícia, Fabrício, bom dia. O que temos agora no Mais Você? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, gente. Olha, vocês viram a visita que a gente recebeu ontem? Assim, de surpresa aqui no Mais Você? E vocês não viram? Olha só quem apareceu por aqui. Então medo, hoje hein? a gente vai falar tudo sobre essa nossa visitinha inesperada. A gente convidou um professor de São Paulo que vai falar sobre essa aranha aí e também sobre aquelas mais comuns que a gente vê dentro da nossa casa, né? Que medo, né, Ana? Mas olha, tem também um alerta sobre a infestação de escorpiões por todo o Brasil. Tem escorpião circulando até na região dos Jardins, Zona Nobre de São Paulo. E hoje tem visita, outra visita, que é o ator João Baldacerini. Tá arrasando ali na novela das 7, salve-se quem puder, como o caipira Zezinho. Tá mandando muito bem, né? Muito bem, tá fazendo a gente rir muito no horário das 7. Mas olha, tem também novidade na culinária da nossa querida Ana Maria, o estrogonhoque. Espera que já a gente mostra que mistura gostosa é essa. A gente tá se dando muito bem aqui, né? Na culinária, não preciso dizer isso pra vocês. Acho que vocês já perceberam bem. E no mais, Chico Pinheiro, hoje é sexta-feira. Esse estrogonofe é bom pra aquela turma que quer carregar peso, né? Pode comer à vontade, a gente não pode ir assim, com tanta vontade. Tá nhoque com estrogonofe, não tem como dar errado. Eu gostei do look de sexta-feira de vocês, estão bem assim, à vontade. Tá bonito, tá bonito. Já sextou por aqui, Chico Pinheiro. Tá bonito, poeta. Sextou. Pros dois. Um beijo, bom programa pra vocês. E a gente vai encerrando o nosso Bom Dia Brasil, então, desejando a você uma ótima sexta-feira. Curta muito seu fim de semana. Segunda, eu tô de volta aqui. É lá. Vai estar sozinha, mas a gente tá de olho. E obrigado pela sua audiência em Caeté, lá da região metropolitana de Belo Horizonte, que está fazendo 306 anos. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Até mais.